Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gil do Box aqui. Seja bem-vindo ao canal Um Pobre na Bolsa. Hoje iremos falar para vocês de um fundo imobiliário que tem chamado a atenção aqui no mercado de ações, no mercado de fundo imobiliário, e que tem trazido boas perspectivas, retornos para aquelas pessoas que investem nesse fundo, porque as pessoas geralmente que investem em fundo imobiliário, eles investem pensando no retorno, nos dividendos. E o fundo do qual eu estou falando aqui é o Gari 11, um fundo que tem trazido aí boa perspectiva para o retorno das pessoas que investem pensando em dividendos. O Gari 11 é um fundo novo, não é um fundo tão velho, um fundo que está mais ou menos em 1 ano e meio aqui na Bolsa de Valores e que tem crescido bastante e que tem trazido assim, uma expectativa no mercado de fundos imobiliários. Mas antes disso, dá um like no canal, inscreva-se no canal se não é inscrito, o like é muito importante, comente aqui, será você também é investidor de bolsa, está investindo, está pensando em investir, qual a sua perspectiva para o crescimento da Bolsa de Valores aqui no Brasil, como que você está se comportando diante dessa questão de investir, ter seu dinheiro para poder ter um retorno através de dividendos. Comente aqui no canal, beleza? Para a gente poder ficar atento sobre essa relação que você tem aqui com o canal, beleza? Então, pessoal, o fundo Gari 11, ele é um fundo que está entregando aí um retorno de mais ou menos 11% ao ano. Isso é muito bom comparado à poupança, que geralmente não dá retorno comparado à inflação, ou seja, perde para a inflação. A inflação acaba corroendo os ganhos da poupança. E se você é aquela pessoa que pensa em guardar um dinheiro para o seu futuro ou fazer com que da sua economia, daquilo que você ganha, tenha retorno sobre isso, geralmente os fundos imobiliários estão em destaque nesse momento aqui no país e muitas pessoas estão investindo, migrando para os fundos imobiliários. E o fundo como o Gari 11 é um fundo que tem trazido essa resposta, essa perspectiva de retorno para as pessoas. Por isso que o fundo Gari 11 está ganhando espaço. Hoje ele já conta com mais de 340 mil investidores na Bolsa de Valores. É um fundo hoje que tem em torno aí de 40 imóveis alugados, ele no setor logístico, naquele setor de tijolo, aqueles galpões que ele constrói ou compra, adquire esse galpão e aluga para uma empresa, empresas aí respeitadas no país, como por exemplo o Atacadão, do Grupo Pão de Açúcar, que tem mais de 15 depósitos, de 15 galpões, espaço alugado para o fundo Gari 11. Quando você vai, por exemplo, no Atacadão, no espaço muito grande daquele, você vê aquele galpão, geralmente aquele espaço ali, ele é alugado do fundo Gari 11. Geralmente as empresas estão fazendo o seguinte, elas acabam vendendo esses galpões que elas construíram, esse espaço muito grande, para o fundo, e o fundo compra, ele faz aquela captação de um recurso para poder expandir, crescer, e fica pagando um aluguel para o fundo. E o fundo ali, comprando aquele espaço com o dinheiro dos cotistas, ele traz para os cotistas um retorno em forma de dividendos. O fundo Gari 11 hoje está pagando aí 8 centavos por cota, geralmente é algo muito interessante, porque o fundo é o fundo de base 10, hoje ele está com preço descontado aqui na Bolsa, hoje geralmente os fundos estão com um preço descontado, e o fundo Gari 11 está valendo aí mais ou menos 8,88, 8,90, com valor bem interessante para entrar daquelas pessoas que pretendem entrar no fundo, Esse fundo, ele tem aí 40 galpões, 40 espaços, 40 imóveis, espalhados pelo Brasil, em 14 estados, e tem também aí alguns credores, ou melhor dizendo, alguns inquilinos, como por exemplo, Almenara, BAT, tem também aí o Grupo Mateus, que tem, se não for me engano, 16 lojas alugadas do fundo Gari 11, que são contratos atípicos, Com o que eu quero dizer contrato atípico? Os contratos atípicos geralmente é aquele contrato que se o inquilino quiser sair da empresa, entregar o aluguel, entregar o espaço, vai ter que pagar uma multa rescisória referente àquele contrato. Isso dá uma segurança para aquelas pessoas que querem investir no fundo. Geralmente esses contratos são acima de 15 anos, mostrando que ali a pessoa que investe no fundo desse, ele tem aquela segurança de saber que o seu dinheiro vai ter retorno, já porque aquele inquilino vai ter que pagar os aluguéis,
para o fundo, e o fundo, consequentemente, vai estar passando para o cotista aquele que foi combinado durante a compra, que é os dividendos. Os dividendos hoje do fundo chega aí a 11% ao ano, né, um retorno muito bom, e também podemos dizer aqui que tem a questão todo ano são feitas aí uma revisão pela questão da inflação, pela questão do juros sobre o capital, e o fundo acaba ganhando aí aquele aumento, né? Aumenta aí o aluguel e, consequentemente, o fundo acaba passando um pouco a mais de dividendos, aumentando seus dividendos para aquelas cotistas, isso pela questão da correção da inflação. Tem algo muito interessante. Então, se você não conhece o fundo imobiliário Gary 11, é importante que você faça uma pesquisa, conheça o fundo, né? O fundo ele é novo aqui, ele é um fundo que é importante você também, que quer investir no fundo, pesquisar, analisar o fundo, porque como é um fundo novo, não tem ainda aquele histórico de bom pagador de dividendo. Por enquanto, ele tem mostrado se pagando corretamente, né, um retorno muito interessante, mas para que você possa realmente analisar um fundo, você tem que realmente saber pelo menos uns 5 anos ali de que aquele fundo realmente vem pagando, vem cumprindo as metas certinhas. Mas o Gary 11 tende a ser um fundo aí que vai realmente trazer boas perspectivas para o mercado diante do que ele vem prometendo, do que ele vem cumprindo. Existe aí alguns levantamentos de algumas empresas que o fundo quer comprar, por enquanto ainda não comprou, mas o fundo quer fazer um investimento. O fundo vendeu ultimamente um espaço que ele tinha, tirando assim a sua alavancagem, né? O fundo estava meio alavancado em questão de dívida, pela questão desse fundo que ele tinha, desse espaço que ele tinha comprado, mas ele acabou vendendo com um ganho, capital de retorno muito bom. Quando o fundo compra, ele vende acima daquilo que ele comprou, tendo um retorno, isso também é bom, né? O fundo muitas vezes não ganha dinheiro apenas com os aluguéis, os fundos de tijolos, ele não ganha apenas com os aluguéis, mas ele ganha também com a venda de seus ativos. Ele compra um ativo e aquele ativo se valoriza, ele vende e ganha um retorno em cima daquilo. Ele pode preferir estar passando para os cotistas em forma de dividendo daquilo que ele lucrou, ou ele pode também pegar esse dinheiro e fazer novas aquisições de novos espaços e, consequentemente, aumentar o seu portfólio aí, do que ele tem, crescer, né, e trazer bons retornos para os cotistas nessa forma de crescimento. O fundo cresce, né, o fundo se torna um fundo maior, com capacidade de maiores aluguéis e também trazendo para aquelas pessoas que são os cotistas do fundo um crescimento no papel, o fundo acaba valorizando, né, isso também é importante. O fundo também não é um fundo apenas de tijolo, é um fundo híbrido, um fundo também que investe aí em papéis, em outros fundos, né? Então isso é interessante também, que é um fundo de renda urbana, né? Hoje ele está comprando alguns galpões também na cidade, não apenas aí, são lojas que ele pode estar alugando, né? Não apenas galpões para as grandes empresas, mas também ele está diversificando. Quando o fundo faz essa diversificação, isso dá maior segurança para as pessoas, porque você vê que o fundo ele não tem apenas um aluguel, apenas de um inquilino, mas ele tem vários inquilinos para receber os aluguéis. Se dá um problema muitas vezes com o inquilino, porque o inquilino deixou de pagar ou atrasou algum mês ou passou por alguma dificuldade financeira, o fundo tem de onde tirar seus recursos, porque ele não está apenas atrelado o seu aluguel a um único credor, mas ele tem vários credores aí que estão alugando seus espaços. Isso traz também segurança, diversificação. A diversificação para o investidor ela é tudo. Pode ser também na área do que você está investindo. Você não deve investir apenas em um único fundo. Um investidor pode estar investindo aí 10, 12 fundos de imobiliário. Isso ele vai também colocar ações no seu portfólio aí. Então tudo isso faz parte de um investidor que está querendo realmente diversificar os seus ganhos. E o fundo imobiliário traz essa perspectiva, porque ele investe em vários setores e pode também alugar esses galpões para vários inquilinos e trazer, consequentemente, uma segurança maior. Beleza, pessoal? Então, é aí um pouco do fundo imobiliário Gary 11. Espero que você realmente pesquise e passe a conhecer esse fundo que está aí crescendo no mercado. Aqui não fazemos de maneira alguma nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo de fundos imobiliários, mas apenas esclarecemos que nós somos investidores, que eu estou investindo em fundo imobiliário
com as perspectivas de crescer, de ganhar um retorno e, consequentemente, a minha aposentadoria. Um abraço para você, até o próximo vídeo, dá o like no canal, inscreva-se no canal se não é inscrito. E valeu, pessoal, até mais!